Programa Rema chegando até você hoje aqui pela TV Evangelizar e pelo canal Padre Joãozinho no YouTube. Você pode se inscrever, também ativar as notificações, então você sempre saberá quando estivermos no ar, inclusive diariamente com o Santo Terço, mini sermão e etc. O programa Rema tem como foco trazer sempre uma palavra inspiradora, uma palavra que pode ser a senha, não é? De alguma caixinha de sua vida que está fechada e pode se abrir. E a de hoje é bem inusitada. Estamos com Douglas Borges Cândido, não é? Ele é filósofo, professor de filosofia na PUC do Paraná, não é? E coordenador do Instituto Ciência e Fé da PUC. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Padre Joãozinho. Boa tarde. Tenho entrevistado muitos de família marista aqui ultimamente. Sim, né? sim, nós os maristas. Rodrigo, Carmen. Isso né? mesmo. E o seu negócio é filosofia, como que é? Muito bem, eu tenho a minha trajetória, sou filho da PUC, né, de carteirinha, graduação, toda pós-graduação, mestrado e doutorado, e a PUC, como uma alma mater muito cuidadosa, assim, abre possibilidades para que depois a gente também possa, inclusive, contribuir com esse projeto educativo pontifício, marista. Então, eu ingressei na PUC já há 10 anos, né? Estou na instituição. Desde 2014. Isso, desde 2014, e tenho me dedicado nos últimos 7 anos a esse espaço que debate as relações de fronteira entre ciência e fé. E você já entrou pela via da filosofia? Sim. Então, a sua graduação é em filosofia? Filosofia, isso. Toda a minha formação é pura em filosofia, né? E aí hoje você é professor nesse departamento? Sim. Tem um curso de filosofia na PUC? Temos um curso, tanto a licenciatura quanto o bacharelado em filosofia. E... O pessoal procura filosofia? Sim, é incrível. Assim, Não só porque para ser padre tem que fazer filosofia. Isso mesmo. Mas vocês têm leigos procurando Leigos. Eu até diria que hoje a procura maior é de leigos do que de comunidades religiosas na PUC em específico. E se dedicam depois ao magistério de filosofia no ensino médio, ou tem outro tipo de campo de trabalho profissional? A maior parte procura a docência, né, após o término do curso, mas alguns também, pessoas já maduras, aposentadas, que já têm uma formação, a qual, digamos assim... Uma segunda, mas numa formação pessoal. Uma formação pessoal, não tem um resultado técnico, assim, eu tenho que sair daqui e achar um emprego. Entendi. A pessoa já está muito bem consolidada, médicos, psicólogos... Mas quer saber as razões, os porquês. Isso, vai em busca dos porquês, que não encontrou na sua área, onde, digamos, ela estruturou a parte material da vida. Sempre num curso superior tem o tal do TCC, né? Qual foi o seu TCC na filosofia? O meu TCC foi numa linha que depois eu acabei mudando por conta da minha atuação na PUC, dentro da área de identidade, foi em Karl Popper e a epistemologia da ciência. Ah, você trabalhou epistemologia. Isso mesmo. Mas agora você continua com a relação ciência e fé. Sim, sim. Então a episteme faz muito parte desse seu repertório. Faz. Eu fui até o mestrado com essa linha de pesquisa, né, com Karl Popper e a lógica como a ciência se desenvolve. E aí, quando eu pensei em fazer o doutorado, eu fui, na verdade, convidado lá pela PUC. Olha, acho que você deveria ir pela linha de ética e filosofia política. Nossa, que diferença. Isso. Então, eu tive que dar um start nessa linha de pesquisa e estudei um autor, na verdade, que me influenciou, que esteve presencialmente na PUC em 2017, um filósofo e sociólogo francês chamado Michel Maffezoli. E ele teve na PUC Era um evento organizado pelo Instituto Ciência e Fé, que tinha como tema uma ética para os novos tempos. E me chamou muita atenção a conferência que ele fez, assim, algumas coisas eu havia entendido, outras fiquei bem entusiasmado em entender um pouco mais e comecei toda uma trajetória de pesquisa dentro desse autor. E aí conversei com o professor Fabiano, que é o nosso pró-reitor lá, e ele topou o desafio comigo de estudar um autor ainda em vida. O que dentro das ciências humanas é uma coisa meio perigosa, digamos assim. Eu fiz isso. Também, então. Eu estudei Gustavo Gutierrez, em plena atividade. Isso. Então eu tive mestrado e doutorado. É muito bom isso, porque você ter o autor em vida te possibilita coisas fantásticas, como eu tive, que foi um processo de entrevistá-lo várias vezes. Algumas universidades europeias não aceitam, porque dizem que o autor pode mudar o pensamento. Eu pessoalmente...
Não concordo, porque eu acho que quando nós estudamos um autor, nós periodizamos, ó, de tanto a tanto. E aí é até aquele momento. Se depois ele mudar, ele é outro eu, né? Isso outra mesmo. Pessoa. Isso mesmo. Então você tem as fases do autor, né? Exatamente. E eu acho que o pensamento muda o tempo todo. Não tem problema algum com isso. A sociedade muda, as estruturas mudam, o pensamento também precisa mudar. E você é solteiro, casado, tem filhos? Como que é? Sim, sou casado, tenho um filho, se chama Valentim. Valentim? Valentim. E como é o nome da sua esposa? Mariane. Mariane? Isso. E todos moram em Curitiba? Sim, nós somos naturais de Santa Catarina. De que lugar? Uma cidadezinha pequeníssima, eu vou falar, mas depois vou dar o ponto de referência maior, chamada Turvo, que fica claro que próximo a Criciúma. E os irmãos... Eu tenho ido muito a Içara. Ah, claro, então você está naturalizado com esse contexto. Eu fiz o hino oficial do Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus em Içara. Ah, então você conhece. E tenho ido para lá, Padre Wander. Ótimo, né? ótimo. Dom Jacinto, acho que é o Sim, Dom Jacinto. Criciúma, tá vendo que eu sei? E Turvo, claro, é muito pequena? Eu nunca fui a Turvo. Pequena, é uma cidade rural, assim, e deve ter uns 12 mil habitantes hoje, no último censo. Tem muita... O que aconteceu comigo acontece com muitos jovens. É uma cidade pequena, basicamente agrícola, e as pessoas que querem procurar essa parte científica, você precisa, ao entorno, então Criciúma tem algumas universidades, mas quem quer ir além, procurar mestrado, doutorado, coisas assim, e seguir pela linha da pesquisa, precisa sair um pouco mais, ou vai a Floripa, ou daí procura as capitais, né? Então ou Porto Alegre ou Curitiba. Isso, Porto Alegre ou Curitiba. Então alguns chegam até São Paulo. Isso mesmo. Então as pessoas acabam evadindo muito da cidade, os jovens, né? Ficam assim, os pais ficam lá, que é o nosso caso, mas a gente acaba, a vida vai nos conduzindo para outros caminhos. Deu entrevista aqui o esposo da doutora Zilda Arnes, que ela, natural com Dom Paulo Evaristo de Forquilinha. Forquilinha, que deve ser mais ou menos ali perto. Muito próximo. Na PUC também tem uma outra professora que é da região de Forquilinha, parente da Zilda Arnes. Enfim, tem vários Arnes espalhados por aqui. Eu falei esposo, né? Filho. Filho, Filho da Zilda Arnes. Sim. Como é o nome dele? Me lembra? Nelson A. Nelson. Sim. E, bom, é por isso que é Nelson Arnes. Ele é médico. Acho que ele é médico. Né? E você, então, fez a sua graduação, pós-graduação e até doutorado na PUC. E você falou aqui de um Instituto de Ciência e Fé, né, do qual você é coordenador. Do que se trata? Muito bem. Eu pego essa história do Instituto que já existia. Né? Então, o Instituto ele foi fundado em 2010 pelo irmão Rogério, que hoje é o atual reitor da PUC, e o professor Fabiano, que é o pró-reitor. O Rogério que está devendo aqui uma entrevista aqui no programa. Convite aí, vamos registrar aqui. Então, eu assumo essa história de um instituto já muito consolidado e com uma preocupação, quando ele nasce, com uma preocupação de formação docente. Como capacitar ou como qualificar as discussões em torno da relação entre ciência e fé, como fazer ciência dentro de uma instituição confessional, né, que tem princípios, que tem orientações, que tem valores muito bem estabelecidos de uma tradição, e como isso não é conflituoso. Então, quando o Instituto nasce, era uma necessidade interna de responder aos professores, demonstrar a beleza desse diálogo. E essa ideia deu tão certo que as pessoas começaram a dizer para o irmão Rogério e para o Fabiano que eles deveriam abrir essas experiências para a comunidade externa também. Para que as pessoas, para que é uma contribuição, inclusive, que a PUC poderia dar para a igreja no Brasil, construindo essa ponte entre ciência e fé. E aí o irmão gostou da ideia, o Fabiano e ele repensaram essa estrutura e a partir de 2013 passa a operar com uma série de outros projetos abertos à comunidade. Aí o público-alvo é a comunidade, inclusive. Desses projetos aí são vários, ciclo de conferências, são diálogos contemporâneos, cultura e fé, novos olhares, e um evento que provavelmente você conhece, que não é uma iniciativa original nossa, mas nós trouxemos a ideia para o Brasil, junto com outras instituições que depois também fizeram, que é o Átrio dos Gentios. Tá. Essa é uma proposta do Vaticano, enfim, do Pontifício Conselho para a Cultura. O cardeal... Foi o Ravasi que propôs isso.
Eles lançaram, se eu não estou enganado, o evento em 2014 em Roma, e aí em 2016 a gente fez a primeira edição dele aqui na PUC do Paraná. Eu lembro disso. Então, e nós trouxemos o idealizador do projeto, que foi o próprio Ravasi, e colocamos o Ravasi conversando com o Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro que tem feito uma discussão também muito interessante aí dessa espiritualidade na ciência. E esse diálogo foi muito frutuoso para ambos os lados, porque depois o próprio Marcelo Gleiser cita em suas obras esse encontro que aconteceu na PUC do Paraná, dizendo, olha, um físico e um cardeal discutindo sobre o sentido que há comum entre ciência e religião. Eu acompanhei um pouco esse diálogo na época, e eu, enquanto teólogo, tinha participado algum tempinho antes de uma tentativa de diálogo entre teólogos e físicos na Soter. Foi inclusive em Cachoeira do Campo, em Minas Gerais. E ficamos uma semana tentando tabular um diálogo e esbarramos numa incompatibilidade epistemológica, né? Porque quando a gente falava de uma coisa era outra coisa para a física, e quando a gente falava de outra coisa era uma coisa para a teologia. E no meio do campo tinha a física quântica, né? Que parecia ser um campo de encontro e se tornou um poço de ambiguidades, porque tanto um lado quanto o outro descobriram que era um poema, né? Que carece tanto de fundamento teológico quanto de fundamento científico, experimental, né? E aí lançamos um olhar de suspeita sobre esse campo, que é cantado e decantado em prosa e verso por alguns teólogos e, do outro lado, por alguns físicos, né? Como é que você vê esses pontos de encontro que, às vezes, acabam sendo lugar nenhum, uma utopos? Esse encontro ele é justamente desafiador e eu diria até que nada produtivo, né? Porque a gente fica encontrando... Tem que ter humildade. A gente vai olhar para o outro lado tentando encontrar as aporias, né, que tem do outro lado, mais do que encontrar as sintonias ou as possibilidades de que aqui temos uma questão em comum. É mais ou menos como aquele aluno que escuta a tua aula pensando assim, o que será que ele pensa que eu já pensei? Isso. A aula dele foi muito boa, ele disse tudo o que eu penso. Isso. Mas às vezes você falou alguma coisa que eu não penso, mas eu não fui capaz de ouvir. Porque você não me reproduziu no seu pensamento. Isso mesmo. Então a proposta, me parece que quando você coloca essas duas áreas em diálogo, é realmente um diálogo honesto, capaz de reconhecer as limitações que cada área tem, mas também os pontos de encontro que elas podem estabelecer. E eu acho que há questões realmente... pontos de encontro entre ciência e fé? Creio que existem, mas são caminhos em aberto, assim, sabe? São pontos em que nós nos tocamos, mas de uma maneira sutil, porque realmente a gente trata da ciência com uma metodologia própria, com experimentação, e quando você tenta aplicar a mesma metodologia ao campo da religião ou da experiência de fé, você não tem essa equivalência, digamos assim. Então, os métodos são distintos, mas a procura de tentar compreender quem é o ser humano, o que fazemos aqui, as perguntas clássicas, né? Sim. Por que estamos aqui? Quem nos colocou aqui? Para onde a gente vai? São perguntas que eu acho que legaram à humanidade, desde a ciência, a literatura, as poesias mais lindas que a gente tem, assim. Então, eu acho que há pontos de encontro nas questões que nós nos fazemos. Agora, os caminhos que nós seguimos são caminhos realmente que a gente tem que admitir. E as respostas? E as respostas também, né? Então, só para dar um exemplo, né? Um pouco dessa relação da igreja com a ciência, ela é muito pulverizada no sentido de que há muitas relações. A igreja está fazendo um debate hoje, o Vaticano, e na verdade está fazendo, já desde 2022, um debate sobre o impacto que a inteligência artificial vai ter para a humanidade e também do ponto de vista religioso. Saiu publicado esse ano, inclusive, um livro sobre o encontro com a inteligência artificial, questões éticas e antropológicas, com um grupo de pesquisadores leigos e religiosos que se encontraram de 2022 a final de 2023, debatendo esse tema e que agora ilumina a discussão. Então,
a igreja se interessa por diversos temas científicos e acho que isso para as pessoas ainda é uma coisa pouco conhecida, ou assim, qual que é o interesse que a ciência tem que a igreja teria na ciência? Muitas vezes é a ideia de se colocar uma trava no desenvolvimento da ciência. Tá, uma espécie de superego da ciência. Uma espécie... A consciência da ciência. Isso, a consciência da ciência. Ou a teologia como se fosse o dilema medieval, né? A filosofia serva da teologia. Então, as ciências como também obedecendo a essa teoria magna que seria a doutrina moral, a questão teológica e por aí vai. Mas eu estou falando isso porque eu acho que as pessoas precisam também destituir um pouco esse preconceito que se tem, uma trava que se criou a partir de alguns casos que realmente aconteceram na nossa história, mas que já não se sustentam mais Galilei no mundo de hoje. Então, se a gente volta a história um pouquinho, volta ao caso do Galileu, né? Eu acho que é aí que começa um pouco essa relação polêmica, e mais do que polêmica, foi polemizada em torno da relação igreja e ciência, igreja e astronomia, no caso. Porque Galileu, quando a gente olha a história dele e começa a ler as cartas que ele trocou com a Grã-Duquesa da Itália, depois as cartas que ele trocou com amigos que eram cardeais, havia uma troca de conhecimentos, experiências e mais do que os resultados científicos que o Galileu conseguiu a partir do telescópio e dos cálculos que ele fazia, eram questões filosóficas e teológicas que estavam em questão ali no diálogo com a igreja. E o Galileu tinha um grande amigo, Maffeo Barbarini, que vai ser o Papa Urbano VIII. E o Galileu era amigo íntimo dele. Quando Maffeo é eleito Papa, Galileu respira mais tranquilo e diz, bom, agora não terei tantos problemas para publicar minha obra. Só que também o Papa Urbano VIII pegou um contexto complicado para a igreja, um contexto histórico. Nós vamos dar uma pausa porque tem que respirar nesse assunto, porque o preconceito rola solto na academia, principalmente na baixa corte. Não é? Muito. Naquele cursinho pré-vestibular que vale tudo, não é? Então Galilei foi para a fogueira e a igreja é a Santa Inquisição. E acabou o conhecimento por aí. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Porque rema também é cultura. Estamos aqui com o professor Douglas Borges, de tradição marista, está nos falando sobre a relação entre ciência e fé. A gente vai fazer um intervalo e volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra inspiradora, e hoje a palavra é o binômio ciência e fé. Estávamos falando, Douglas, no bloco anterior sobre essa história do Galileu Galilei, tão contada e recontada. Você estava dizendo que um dos seus grandes amigos se tornaria o Papa Urbano. E aí, como é que foi? E então Galileu achou assim que iria surfar nessa atmosfera favorável a respeito da relação da ciência, da revolução científica, né? Porque o Galileu também já está fazendo cálculos e, digamos assim, experimentando tudo aquilo que Copérnico havia registrado enquanto hipóteses, né? Então o heliocentrismo já era uma tese, né? O heliocentrismo, o que é? Justamente a ideia de que não era a Terra o centro do nosso sistema, mas era o Sol, né? E aí há toda uma questão também teológica envolvida em torno do sistema geocêntrico, que com a revolução científica e essa mudança explicava fenômenos naturais, mas criava problemas do ponto de vista teológico. Bom, Copérnico, só para voltar um pouquinho à história do Galileu, né? O Copérnico vai publicar em 1545 o De Revolutionibus dele. Na verdade, ele escreve a obra, sabe do contexto complexo, né? Em 1517 a gente tem a Reforma Protestante, a igreja passa por um cenário político conturbado também, de revisão de algumas coisas, e Copérnico diz assim, deixa a minha obra aí, quando eu morrer vocês publicam ela. Foi o que aconteceu. A comunidade científica da época, né, de físicos, enfim, matemáticos, acompanha essas teses novas que estão chegando, né? E é interessante que é uma natureza da ciência sempre tentar responder a problemas práticos do mundo que a gente vive. E aí a resposta do Copérnico também foi tentar
justificar certas irregularidades que havia na hipótese geocêntrica. Para isso, ele precisou tirar a Terra do centro e dizer ao Sol o centro. Nós orbitamos essa estrela maior. O heliocentrismo. O heliocentrismo. Bom, os intelectuais, pesquisadores dessa área, da história da ciência, dizem que isso foi realmente uma tese bem problemática no seio da igreja, porque essa ideia de criação, né, sermos criados à imagem e semelhança do Criador, e não deveríamos ocupar outro lugar, né, a não ser o centro desse sistema. E aí, quando nós nos vemos como um planeta errante em torno de uma estrela maior, há uma questão, vejam, não é um problema necessariamente físico ou cosmológico, é um problema teológico-filosófico envolvido aí. Tanto é que depois a igreja vai aceitar o copernicanismo enquanto uma hipótese para facilitar cálculos matemáticos, para ajeitar o calendário, que também é uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é bem interessante. É de Urbano, né? Isso, que vem de Urbano, que o Urbano vai, digamos assim, favorecer um pouco essa reflexão até um ponto que ele não consegue mais também. Aí sim ele avisa Galileu várias vezes, olha, pare com essas... diminua um pouco a frequência dessas publicações, amenize um pouco toda essa sua produção científica, porque eu não estou conseguindo segurar mais a crítica interna que a igreja está fazendo, inclusive ao próprio Urbano sendo acusado de heresia porque está apaziguando as teses do Galileu. E aí, então, chega um ponto que o Galileu realmente é chamado, né, pelo tribunal, o Santo Ofício, e aí ele é obrigado a dizer, bom, tudo isso aqui são... né, eu abro mão disso aqui, isso aqui são hipóteses que a gente pode utilizar para facilitar cálculos matemáticos sobre coisas que acontecem no mundo natural. Então, e o Galileu lança uma publicação muito importante, que é Os Dois Sistemas do Mundo, né? Que não era a relação da Bíblia com a física, como as pessoas tendem a entender. Então, os dois livros do mundo um que explica o mundo por via dos textos sagrados e o outro que explica pela ciência. O Galileu vai dizer, não, a gente está discutindo aqui as hipóteses geocêntricas do aristotelismo ptolomaico e a hipótese heliocêntrica do copernicanismo. Então, ele também tenta... o tempo todo se justificar que ele não está colocando em conflito as verdades da fé a partir das descobertas da ciência. Ele vai dizer, são coisas distintas. E aí há uma citação que o Galileu faz, que ele diz que ele escutou de um cardeal muito amigo dele, e se supõe que talvez tenha sido até o Urbano VIII, antes de ser Papa, que era Maffeo Barberini, que teria dito para ele o seguinte... A Bíblia, ou enfim, os ensinamentos da fé, nos ensinam como se vai ao céu e não como vai o céu. Há uma diferença sutil aí, né? Mas como muda tudo. Muda todo o sentido da coisa. Então, o comportamento dos astros não é um objetivo de estudos... mais ou menos hoje a questão dos extraterrestres, não é? Alguém me disse assim, você é teólogo? E se descobrir que tem vida em outro planeta? Eu falei, ótimo. Qual o problema? Nós acreditamos em extraterrestres desde o início da Bíblia, que os anjos não são da Terra. Qual o problema? Justamente, essas questões... Deus não criou apenas seres humanos. Ele criou anjos. São criaturas. A doutrina da igreja diz isso. Ou seja, problema zero para a teologia. Zero. Extraterrestre, problema zero. Tanto que a igreja tem um observatório astronômico, né? Sim, isso mesmo. Depois vamos falar sobre isso. Mas e aí, você estava falando do final da história do Galileu Galilei. E aí o Galileu, isso mesmo. Fala sobre como se vai para o céu e não como vai o céu. Como vai o céu, né? Como vai o céu cabe à ciência, física, astronomia da época e até hoje essa compreensão, né? Compreensão muito popular da área. Agora, como se vai o céu? Isso são ensinamentos morais, isso tem a ver com a religião, isso tem a ver com a pastoral, isso tem a ver com a igreja. Não precisa esse concordismo de achar que aquele primeiro capítulo da Bíblia que diz que ela é informe e vazia e tal é o Big Bang. Isso mesmo, eu ia chegar nessa tese do concordismo, né? Essa é uma observação que hoje a gente tem essa clareza, mas na época eles já estavam discutindo isso. Vejam. Você viu aquele livro, E a Bíblia Tinha Razão? É um livro assim, E a Bíblia Tinha Razão. Eu tive um tio ateu,
professor da Universidade Federal de Florianópolis, doutor em economia catarinense, etc. E ele amava esse livro, porque ele vinha falar comigo, o mar se abriu. Por quê? E daí ele ia lá e dizia, por que tem essa explicação? Quer dizer, a Bíblia tinha razão desde que a ciência desse essa razão. Isso. Mas não é esse o propósito. Não. Eu acho que o problema do concordismo, um deles é esse, e a gente, quando transita, né, pelos textos bíblicos, você vê que são os povos que escreveram, as pessoas que escreveram, que representam povos de determinadas regiões, eles não eram destituídos de saberes astronômicos. A astronomia foi, desde a origem da humanidade, a ciência que nos ajudou a nos guiar por mares, para onde nós devíamos caminhar. Os reis magos. Os reis magos, né? Quando eram, vem a estrela. Verdade, astrônomos. Então, esses povos, esses textos bíblicos, a gente vê assim uma sabedoria comum em torno da astronomia, mas não científica. Mas há uma tendência geral de teologizar saberes astronômicos, transformando em astrológicos. Sim. Né? Um saber que determina o caminho da humanidade, aí já vem os signos e tal. Há toda uma outra narrativa que mudou a episteme e já se afastou muito da astronomia, né? Sim. Isso. Hoje a astrologia é uma espécie de pseudociência, né? E pela astronomia não é vista com bons olhos, assim. Até porque a astrologia está presente desde antes da filosofia medieval, e o próprio Santo Agostinho, vários religiosos, vários grandes mestres, tanto da patrística quanto da escolástica, tinham um alto conhecimento em astrologia. O próprio Santo Agostinho vai dar o exemplo, por exemplo, dos gêmeos, né? Quando nascem gêmeos, como pode, em tão pequeno, curto espaço de tempo, duas pessoas que nasceram da mesma mãe terem vidas tão distintas? Não haveria tempo dos astros se reorganizarem a ponto de... ele já tenta desconstruir. Sim, ele próprio tinha amigos que eram dessa área e que, de alguma forma, conversavam muito com ele. E a astrologia vai ser uma coisa interessante, porque há interpretações de historiadores, um historiador francês chamado Georges Minois, que tem um livro chamado História do Futuro. E ele trata toda essa questão da relação astronomia, astrologia e religiões Ocidente e Oriente. E ele vai dizer, por exemplo, que os reis magos não eram astrônomos, eles eram astrólogos. Quer dizer, qual que é a relação da ciência nesse momento do ponto de vista da astronomia? Nós olhamos para o céu, mas nós não olhamos com essa mens científica. Nós olhamos com essa vontade ou com essa necessidade de encontrar respostas que são muito mais existenciais e normalmente em relação ao futuro do que necessariamente uma resposta pragmática e Queremos dura. saber o que está escrito nas estrelas. Isso. Então, a astrologia está em alta hoje, as pessoas procuram muito. É a própria New Age, né? 2000 anos de Egito, então tá... mais 2000 anos de Áries, aí então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né? Aí 2000 anos de cristianismo chega a era de peixes, né? E então agora entraria a era de Aquário. Sim. Até o Joaquim de Fiore trabalha isso como a revolução, como é que é o Espírito Santo, então agora é a era do Espírito Santo, né? O joaquinismo. Quer dizer, sempre tem uma mistura entre fé e ciência. Então, esse diálogo, por isso começou tudo com o diálogo, né? Sim. É um diálogo de humildade, não é? Porque são duas pessoas de idiomas diferentes, de pensamentos diferentes, de epistemologia diferente, tentando entender o que o outro está falando. Isso mesmo. E eu acho que a procura, viu, Padre Joãozinho, das pessoas, seja pelo discurso científico, seja pelo discurso astrológico, seja pela religião, é sempre uma espécie de insegurança em relação ao futuro. Isso esse historiador francês Georges Minois aborda de uma maneira fantástica, assim. Como nós buscamos respostas em diferentes campos pelo medo daquilo que a gente desconhece, pelo medo de onde que isso vai dar, qual o futuro da minha vida, né? As inseguranças que nós temos, nós procuramos respostas. Às vezes a gente procura a resposta no lugar errado.
é uma outra questão. Mas essas alternativas que vão surgindo, né, alternativas mesmo ao próprio discurso religioso, que vem dessas coisas esotéricas. Você sabe que uma vez eu perguntei para o meu tio, esse ateu, que já faleceu, que eu chamava de Tutu, é o tio Rufino, eu perguntei para ele, mas tio, o tio é ateu? Sim, eu sou ateu. Mas ele falou, eu sou ateu, graças a Deus. Aí eu perguntei, mas quem é Deus? O Deus que o tio não crê. Ele disse, Deus é isso, isso, isso. Ele deu uma resposta bem infantil, né, de uma infantilidade crente. Eu falei, mas então, eu também sou ateu, porque eu não creio nesse Deus que o tio acabou de descrever. Para mim isso é um ídolo, é um fantoche, isso é um mito, né? Então, às vezes eu tenho a impressão de que a pessoa pode ser hiperdotada na dimensão científica, então ele é um super médico, ele é um astrônomo de primeira grandeza, mas a catequese que ele tem não chega à primeira comunhão. Ou seja, ele não tem elementos teológicos mínimos, o que pode acontecer o contrário também. Claro. Então cria uma sincronia no diálogo. Isso mesmo. Para falar dessa relação do ateísmo, assim, que é uma crítica ferrenha, assim, à questão das religiões, né, a existência de um Deus e por aí vai. Um desses representantes hoje no mundo contemporâneo reconhecidos como talvez o maior é Richard Dawkins, é um biólogo, e ele escreveu vários livros criticando o cristianismo, as religiões como todos. Tem um inclusive chamado Deus um Delírio, né? Ele é evolucionista e por aí vai. Faz uns 6 meses ele publicou ali uma entrevista para um jornal inglês e falou o seguinte: eu estou declinando dessa ideia do ateísmo e estou me convertendo em um cristão social. E aí foi curioso, assim, me chamou a atenção, fui ler a entrevista dele e ele diz assim, olha, a gente há mais de 2 séculos vem de um movimento de niilismo, crise das religiões, crise de sentido e por aí vai, existencial, e isso tem gerado inúmeros problemas, né? E aí fala o seguinte: eu até continuo não acreditando, mas viver em uma sociedade em que as pessoas não acreditam está ficando cada vez mais perigoso. É mais violência, mais desigualdade. Isso que eu ia falar para você, a polarização, o fideísmo, né, ou o racionalismo. Aquilo que João Paulo II já alertou na Fides et Ratio, né? O pássaro não voa, as asas da fé e da razão não se equilibram, não é? Então, parece que o equilíbrio social exige que as pessoas tenham algum tipo de fé, mas também algum tipo de ciência e consciência. Então, pé na terra e coração no céu. Isso mesmo, um conjunto de valores, né, que ajudam. Eu acho que esse é a grande tentativa de colocar em diálogo ciência e fé, é que você fazer ciência com valores é muito melhor do que você fazer ciência por ciência, sem limites, né? Então a gente vê aí uma série de coisas que acontecem no mundo contemporâneo, que se você levar só em conta o respaldo metodológico e validações internas aos comitês de pesquisa, sem levar questões bioéticas, sem levar as questões filosóficas, as questões teológicas, a gente está, como dizem alguns autores já na década de 90, brincando de Deus com algumas questões. Isso pode ser perigoso. Perigoso. Né? Brincar de Deus. E agora não é só a manipulação genética e outras brincadeiras, assim, às vezes um pouco perigosas, que pode gerar uma pandemia com vírus resistente, que depois a gente não sabe fazer vacina e a ciência apressada tem que ir atrás, não é? Do que possivelmente foi um erro, ao menos calculado. Poderia se imaginar a possibilidade de algum tipo de... o Papa Francisco chama de colapso natural. Agora a natureza está dando sinais. Sim. De colapso, enchente no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia. As questões climáticas eu acho que são o maior exemplo disso, né? Que tem chamado a atenção hoje, desde o Papa, a ONU e Unesco, todo mundo conversando e, gente, precisamos tomar consciência, né? De certa forma, a gente paga uma conta também de um século de uma ciência que não se preocupou com isso, né? Então, hoje a gente precisa amenizar consequências de toda uma era industrial desenvolvimentista que não imaginava que ia chegar a esse ponto ou tinha poucas informações. Hoje, a própria ciência se dá o seu antídoto. Mas qual o problema de implementar, então,
as saídas, né, encontrar soluções para isso. A gente tem, né, o Sócrates dizia, voltando à filosofia antiga, quem conhece o bem jamais faria o mal. Ou seja, se a gente tem acesso à informação, se a gente sabe que aquilo vai acontecer, né, nós estamos caminhando para um abismo, diria o Victor Hugo, né, diante do abismo, um passo à frente é dar um passo atrás. Então, se a gente não tomar consciência, a gente tem, se a gente não tomar atitude, a gente vai realmente ladeira abaixo nessa discussão. Você levantou uma lebre que eu gostaria de retomar no terceiro bloco e último, né? Além de você apresentar esses projetos bonitos que você trouxe aí. Estamos num mundo de inteligência artificial, né? Uma novidade nesse mundo, continente digital, que exige reflexão, consciência, e também aí entra a questão ética e também o diálogo ciência e fé. Estamos aqui conversando com Douglas Borges Cândido, do Instituto Ciência e Fé da PUC do Paraná. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Estamos de volta com o último bloco de uma deliciosa conversa filosófica com Douglas Borges Cândido. Você falava num determinado momento sobre a relação da astronomia com a Igreja Católica e ouvi-se falar que existe um Observatório Vaticano. O que é isso? Para o nosso ouvinte saber. Isso mesmo. Essa é uma informação que, quando a gente apresenta para a comunidade, eles ficam impressionados de que, como assim, o Vaticano tem 2 observatórios? Dois. Um em Castel Gandolfo, que é a cidade, o lugar onde o Papa passa as férias. E aí eu conto um pouquinho a história de como eles chegaram lá. E o outro numa parceria com a Universidade do Arizona. E nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso. Chegou um momento em que esse observatório estava em Roma, o primeiro observatório do Vaticano, conduzido pelos jesuítas, ficava em Roma, só que a cidade, com a questão da eletricidade, a poluição luminosa, ou seja, muitas luzes acesas, prejudicam a observação de céu profundo, né? De estudar galáxias, nebulosas, aglomerados e por aí vai. Você até consegue ver bem os planetas do nosso sistema solar, mas para entender um pouco mais a complexidade do universo, tem que ver coisas de céu profundo. Então, no começo do século XX, eles se mudam para Castel Gandolfo, e lá constroem uma estrutura nova, levam os equipamentos de Roma para lá, e a atividade científica se desenvolve da forma como eles esperavam. Só que passam por 2 momentos, né, de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a estrutura do Observatório do Vaticano em Castel Gandolfo serviu como um lugar onde muitas famílias judias se escaparam na Segunda Guerra Mundial. Tem fotos disso, você pode entrar a um site do observatório, que é Vatican Observatory, e lá você tem toda a história, a linha do tempo, e essas fotos das pessoas dormindo, empilhadas lá. Foram afastados os instrumentos de pesquisa para receber essas pessoas que estavam fugindo da Alemanha nazista. Toda a Segunda Guerra, parou a pesquisa, acabou a guerra, voltam as pesquisas em torno da astronomia, e são os jesuítas que conduzem essa pesquisa desde que esse observatório é lançado. Eles têm uma contribuição fundamental para a comunidade internacional, porque lá eles têm 2 missões. Fazer pesquisa dura, profunda sobre astronomia, cosmologia, radiação cósmica de fundo, tudo o que você imaginar do ponto de vista duro da ciência eles fazem lá, com grandes especialistas, pós-doutores no MIT, Oxford, Columbia e por aí vai. E uma segunda missão que é democratizar o que eles fazem lá com a comunidade. Então, colocam numa linguagem de divulgação científica quais são as reflexões que passam por lá também, o que as pessoas perguntam para eles, né? Então, essa coisa sobre vida inteligente no universo. Aqui tem um livrinho
que foi lançado recentemente pelo Observatório. Nós traduzimos ele e distribuímos aqui no Brasil gratuitamente, que muitas pessoas perguntam o seguinte, isso que você colocava antes, né? A fé católica e a busca por vida extraterrestre inteligente. Quem Isso. acha que a Igreja Católica não se preocupa com ET... Ou que tem medo de discutir essas questões, aí você tem... É um jesuíta. É um jesuíta. O Guy Consommano é o atual diretor do Observatório do Vaticano. Então eles discutem assim, as pessoas perguntam, né? E se descobrirmos um extraterrestre, a igreja tem que batizá-lo? Pode batizá-lo? Se ele for diferente do que for um ser humano, como é que vai funcionar isso aí? A história da salvação serviu só para o planeta Terra ou serviu para toda a criação? Então há uma série de questões, de curiosidades que as pessoas vão levantando, e eles vão organizando tudo isso e vão elaborando publicações para se comunicar com essa comunidade interessada. E aí também, uma das publicações que eles lançaram foi em 2009, mas foi toda revista e atualizada para a gente traduzir ela no Brasil, é esse outro aqui que se chama Os Céus Proclamam, Astronomia no Vaticano, que é justamente um pouco dessa história aí de, praticamente, enquanto um observatório estruturado com equipe e equipamentos de quase 2 séculos de existência. Mas quando você olha para a relação da igreja, o interesse dela com a astronomia, você pode remontar ao Papa Gregório XIII, que pede a reforma do calendário, né, para o Clavius, que é um matemático jesuíta, porque até então se vinha com um calendário lunar e as pessoas, havia um problema prático na igreja. As pessoas, em qualquer lugar que se encontrem, precisam celebrar a Páscoa no mesmo dia. E o calendário lunar não funcionava dessa forma. A lua aparece cheia para uns e minguante para outros, dependendo do hemisfério ou da região que você tiver. E aí o Papa Gregório, incomodado com isso, falou, qual que é a característica de ser cristão? Estar em comunidade, comum unidade, não é? Seja no Oriente, seja no Ocidente. Clavius, você que é um exímio pesquisador matemático jesuíta, você vai ficar com a responsabilidade de atualizar e pensar um novo calendário. Ele faz todos os cálculos, e é muito legal nesse livro, ele chega até o ano 2022, ou seja, ele está em 1583 e ele mostra pelos cálculos matemáticos que o calendário teria regularidade nas datas da Páscoa, até 2021. E ele mostra para o Papa Gregório, e aí o Gregório diz, então, vamos decretar esse calendário como oficial, né, do mundo cristão. E aí, então, se dá, né, o calendário gregoriano, né, vem justamente desse pedido desse Papa para que a gente pudesse celebrar a Páscoa juntos. Né? Então, de novo, é um problema prático que a ciência tem, mas que ajuda a resolver uma questão de fé, inclusive, para a igreja. Há pontos de convergência. Pontos de convergência. Então, o interesse da igreja, enquanto instituição, pela astronomia, eu diria que não só pela astronomia, por outras áreas também, existe pelo menos desde o século, sendo generalista, 16. Mas se você olha a Idade Média, né, há um autor americano que tem um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E ele demonstra como, por exemplo, a função e a importância dos mosteiros durante, por exemplo, esse período da Idade Média, não só para cultivar as ciências, mas para armazenar o conhecimento que havia sobrado das hordas célticas, né, dos países, das culturas nórdicas que atacavam a Europa e destruíam tudo que viam pela frente, especialmente essa parte cultural. Então, os mosteiros eles foram responsáveis por quase 1000 anos, né, por guardar e, mais do que isso, quase num movimento de globalização, transcrever, fazer outras cópias, porque não era incomum que essas estruturas fossem atacadas, saqueadas, queimadas. Então, eles faziam, né, os monges copistas faziam cópias de textos da antiguidade, tanto romana quanto antiguidade clássica grega, e espalhavam por outros mosteiros, porque se porventura o nosso mosteiro aqui fosse atacado, nós teríamos aí num texto do Aristóteles falando sobre a física. Serviço à preservação da memória. A memória. Depois, fundação das escolas, a gente não pode esquecer que as universidades, né, no Ocidente têm aí a contribuição fundamental da igreja para que, no determinado momento... Que você contou, eu estava vendo aqui no site do Observatório do Vaticano, em 1582,
não é de 1982, é de 1582. Isso mesmo. Então, é um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo. Participou de vários projetos internacionais durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, na verdade. 10 observatórios no mundo todo se reuniram para dizer: nós precisamos mapear o céu. Mapear o céu você fica com um quadrante e você tira as fotos com uma tecnologia da época específica, em chapas de vidro e tal. Tira a foto desse quadrante e você identifica as estrelas que estão disponíveis dentro desse quadrante. Entendi. O Observatório do Vaticano foi o terceiro a entregar a tarefa. E era um observatório, digamos assim, com uma equipe reduzida, como é ainda hoje, de uns 20 jesuítas e mais membros externos, pesquisadores, que são vinculados aí a essa estrutura de pesquisa. Mas em 1582 a Ordem dos Jesuítas estava começando. Isso. Mas havia... Quando você vai estudar essa relação dos jesuítas, não só na astronomia, mas na navegação, por exemplo, os mapas mais precisos que se tem depois com essas hordas de, enfim, evangelização no Novo Mundo eram dos jesuítas, né? As informações mais precisas das rotas, quais povos você encontrava, quais estrelas você se guiar para chegar a determinados povos por aí, vinham dos jesuítas. Inclusive, em conversa com o professor Fabiano, diz que no Vaticano há alguns mapas desse, inclusive desenhados lá nas paredes, que eram os mapas aos quais eles saíam da Europa para vir para as Américas e para a Ásia e por aí vai. Aí poderíamos fazer uma ladainha de todos os cientistas religiosos. As pessoas às vezes repetem essa história não bem contada do Galileu, né, e de outros, mas nós tivemos muitos cientistas que foram monges, não é? Você tem assim no seu repertório algumas figuras que eu não sei. Gregor Mendel na biologia, por exemplo. Gregor Mendel e é evolucionista, né? Um religioso que vai trabalhar com ervilhas no laboratório da casa dele, no quintal da casa dele, que vai dar subsídio para a biologia, que hoje se remete a essa personalidade enquanto cientista. Não olho lá essa dimensão de que era uma pessoa, um religioso que também poderia se dedicar à ciência. Então choca as pessoas quando você diz assim, e os integrantes do Observatório do Vaticano dizem: nós podemos servir a Deus e a ciência, não tem conflito com isso. Não há problema algum, na verdade, esse é o maravilhamento, na verdade, de você encontrar o equilíbrio entre essas duas instâncias. Inclusive coisas que são inusitadas, como a invenção da cerveja. Sim. Coisas que estão aí no nosso dia a dia, não é? Por monges. George Lemaitre, só para dar um outro exemplo, George Lemaitre foi um jesuíta também, padre, teve no século passado contato com Albert Einstein, Werner Heisenberg, os grandes físicos da Europa, e é considerado hoje, está sendo revista, inclusive a teoria do Big Bang, está sendo revista porque o crédito da teoria está com Lemaitre, porque foi ele que falou do átomo primordial. Pequeno artigo de 15 páginas, ele conclui que deve ter havido uma explosão inicial. Tanto é que numa das preleções que ele faz, parece que o Einstein vai escutá-lo porque estava interessado nessa teoria dele aí de explosão inicial. E há um autor na plateia também, um físico na plateia, que ironiza depois da fala dele, dizendo: então foi uma grande explosão. E dessa ironia nasce a teoria do Big Bang. Mas o pai da teoria... Inclusive, estão tentando agora fazer um ajuste na terminologia, fazer Lemaitre e o outro pai da teoria do Big Bang, lá, que se consolidou, né, se deu os créditos, digamos assim, para o lado científico e não para essa dimensão que conciliava ciência e religião, ciência e fé. Interessante. E, nisso tudo, os avanços da inteligência artificial fazem parte do seu repertório de interesses? Como que é? Sim, nós temos agora feito um trabalho, a instituição como um todo tem se interessado, porque é inegável que os jovens estão mergulhados nessa cultura, né? Então, processos de ensino e aprendizagem estão sendo revistos, mas aí a gente faz a discussão dentro do ponto de vista identitário, dentro do ponto de vista da relação com a igreja, né? De que forma isso vai impactar, de que forma também, qual é o nosso posicionamento em relação a esse universo novo que está se colocando aí. Não é uma questão fácil, né? A gente vê, por exemplo,
a inteligência artificial, né? Há uma série de problemas que é isso, a gente não sabe muito bem para onde vai. Mas alguns que inclusive o Vaticano tem debatido é o seguinte: há uma série de problemas éticos no campo da inteligência artificial. Um deles, entra uma pessoa mal vestida em uma loja. A inteligência artificial imediatamente manda um comunicado para a sala de segurança dizendo: entrou uma pessoa, um estereótipo perigoso na loja. A questão mais do que espiritual, ela é, do ponto de vista, ela é humanitária, né? O que faz a inteligência artificial? Ela junta muitos dados e cria padrões. Muitos desses dados é um input, né? São pessoas que colocam esses dados lá, mas depois ela tem uma espécie de caixa preta que não sabe como funciona, organiza esses dados. O algoritmo organiza esses dados e gera padrões. E isso começa a acender uma luz amarela. Que padrão é esse que o algoritmo está criando, que ao entrar uma pessoa negra em uma loja, acende uma luz de atenção para a segurança? Isso é desumano. Sem inteligência artificial e com inteligência artificial, que já acontece no mundo real, sem IA. Agora também acontecendo no mundo digital. Quer dizer, vão criando novos espaços para problemas estruturais, né? E como a gente conversa sobre isso, aprofunda isso, ameniza isso e, mais do que isso, soluciona esses problemas, né? Que são problemas que estão na ordem do cotidiano. Então, a reflexão que tem sido feita também, ainda não há muitas luzes assim, para onde vamos caminhar, mas há um cuidado tremendo em estar atento a esse tipo de produto que a IA está gerando. É um admirável mundo novo, não é? Que está surgindo. Mas eu acho que é uma segunda geração da internet onde já se cria um filtro de sentido, não é? O problema é a autoralidade, não é? A inteligência artificial, ela é capaz de me dizer de onde ela tirou essa colcha de retalhos que depois vai fazer coerência, se ela tirou uma frase de uma música minha e colocou na música de outro, né? Teve um pintor que achou um bonequinho da sua pintura numa outra pintura que estava sendo vendida, que foi criada com inteligência artificial. Ela não criou nada. Sim. Ela simplesmente pegou, colou e aquele bonequinho foi colocado numa outra coisa de maneira coerente. Então, obrigado, Douglas, por esse momento tão bonito, né? Fomos de A a Z aqui nesse programa, né? E agradecendo também a PUC, porque sempre nos ajuda, principalmente o Memorial Padre Zezinho, com todas essas coisas maravilhosas, inclusive o Pergamon, né, um dos melhores sistemas de biblioteconomia, museologia e arquivologia usamos lá em Taubaté, graças aqui à PUC. Então, obrigado, irmão Rogério, né? Leve nosso agradecimento para ele. Uma alegria. Nós estivemos aqui então com o Rema e agora você fica com a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.